Estamos no Pantanal Sul. Este é o Brasil Biomas. Acabamos de realizar atendimentos em um leilão famoso na Curva do Leque. Estava tudo bem até dar ruim. Sofremos um acidente tombando um de nossos ônibus a caminho de uma das comunidades indígenas da etnia Terena. Nada de grave aconteceu com ninguém na nossa equipe, apenas danos materiais. Na descrição do vídeo existe um link onde você pode ajudar a reconstruir nosso ônibus e aumentar o atendimento veterinário. Depois, confere lá. Qual é a maior dificuldade de um guia de turismo, especialmente aqueles que são de aventuras, de experiências, de esportes radicais e tudo? É chegar, o seu pacote chegar até o consumidor desse tipo de pacote. I Love Nature é um aplicativo onde você, guia, tem que cadastrar a sua viagem, a sua experiência com preço e tudo. Vale a pena. Tá na descrição do vídeo o link, vai lá. Quem me conhece sabe que eu sou louco por arte, artesanato, culturas tradicionais. Nós estamos em Miranda, Mato Grosso do Sul, Pantanal. Aqui, território Terena. Terena pertence a um grupo maior, que são os Guanás, que são excelentes agricultores. Aliás, os Terenas são uma etnia muito pacífica, calorosa e receptiva. Em 1791, os Terena, eles ficaram amigos dos portugueses. Os portugueses e os Terena trabalharam juntos até a Guerra do Paraguai. Os Terena foram combatentes brasileiros que guerrearam na Guerra do Paraguai. Aos poucos, a cultura Terena vem novamente ganhando espaço. O grande problema dessa cultura é que ela está muito próxima à cidade. Nós estamos aqui, ó, tá ali, ó, Miranda, olha lá. Entrada da cidade, onde nós temos essa casa de cultura, esse centro cultural que homenageia a arte terena. Cerâmica, madeira, sementes. Hoje nós vamos prestigiar essa cultura que já está muito integrada aqui, né, bastante aculturada, mas num processo de resgate, como diversas etnias brasileiras, afirmando sim, são brasileiros, aliás, eles são os primeiros brasileiros, né? Mas sim, temos orgulho de sermos Terena. Mas a primeira coisa que eu vou pedir para vocês é um like. Mete um dedo gostoso nesse like, porque eu acho sinceramente que eles merecem, os Terena merecem e nós também. Beleza? Se você não é inscrito, inscreva-se e bora lá! Chegamos na aldeia Moreira. Sim, aqui é uma aldeia indígena. Vocês devem estar se perguntando, cadê as casas de madeira, as ocas? A aldeia Moreira, ao longo dos anos, se tornou um bairro de uma cidade. E assim que cheguei, fui muito bem recebido pelas lideranças e também por toda a comunidade. E já de cara, obtivemos autorização das lideranças para começarmos a realizar os atendimentos. E também para poder conhecer mais de perto essa cultura, os Terenas. Eu soube que estão fazendo ri-ri. Acertei? Olha só. E quando que os Terenas comem ri-ri? Em que momento? Comem todo dia ou só quando tem alguma festa ou tem alguma situação? Como é que come o ri-ri? Não, a gente faz, né? Às vezes diariamente. Diário, tá. Uhum. Aí depois, né, que eu mostrei aqui, o ralado, né? É. Ralado, aí você pega isso. Aí você faz um bolinho dela. É assim.
assim. E aí ela fica assim, tá? Tá. Isso aqui é só mandioca pura mesmo. Só mandioca Só pura. mandioca pura. Deixa eu ver se é difícil fazer. Tem que ralar primeiro, é isso? Isso, ralar. Tá. E a mandioca é dura, viu? Mandioca não é mole não, meu filho. Cuidado do dedo. Cuidado do dedo, é. Pra não ralar o dedo. É, Nossa, dá trabalho, hein? dá. Isso aqui, ó, por exemplo, aqui não tem nenhum ri-ri. Não tem nenhum. Não. É, isso que eu tô falando. Aqui dá... Aí começa saindo já essa massa aqui. Uhum. Aí pega esse aqui. Pode pegar tudo. É tudo? É um pra um só? É. Aí começa a fazer a bolinha. Tem bastante água, né? Que é a água dele mesmo, né? Aí vai batendo aqui. Não? É isso? Ficou ruim, não? Não. Ficou bom? Bom, aí. Tá. Depois disso a gente E agora? vai pra cá. Mas dá trabalho, hein? Olha quantos vocês fizeram. A gente pega um, né? Aqui, pra embrulhar. Tá, Assim, essa folha de bananeira, tá. tá? A gente pega assim, pra medir certinho. Assim. Assim, Embrulho inteirinho. embrulhar Por isso que vai na inteirinho. bananeira, que vai no fogo direto. Vai no fogo direto. Tá, Aí daqui você enrola com esse, se amarra. tá. Não vai Depois- tempero nenhum, não vai Não, nada. não. É pura mandioca mesmo. Pura mandioca. Tá, Aí continua igualzinho essa aqui, ó. Aí, ó. tá. Aí Entendi. amarrado assim, ó. Amarrado assim. Isso vai pro fogo desse jeito. Aí depois disso a gente leva pro fogo. E demorou no fogo uns 40 minutos para ela estar cozida por dentro. Tá. Tá? Dá muito trabalho tudo, né? Ah, dá muito trabalho. Pensa que é fácil, né? Não. Quero ouvir um pouco da história da etnia terena, contada por essa anciã tão simpática. Tudo bem com a senhora? Tudo bom. Como a senhora chama? Otília Lopes Pereira. Tem quantos netos? Mais de 30 netos. Ixi! Filho? Filha, 12 filhos. 12 filhos. A senhora é nascida aqui? Sou nascida desde pequena aqui. Então a senhora lembra como era naqueles tempos? Mas lembra um pouco, né? Por causa que a minha avó toda nascido com terena mesmo, né? A gente criou com ela. Aí minhas filhas, tudo é minha filha que estava sentada. Minhas netas. Mas naquela época ainda não estava com essa área indígena demarcada, né? Eu vou falar para assim, ó, quando nós chegamos aqui, eu era pequeno com minha avó. Uhum. A gente lembra, assim, acho que sonhando, né? Aqui é mato. Ninguém morou aqui ainda. Quando nós entramos aqui, meu pai, minha avó, meus tios, minha tia, tudo família, né? Naquela época, como era? Mais difícil, mais complicado? Ou era melhor? Como era antigamente? Não, eu falo para você que era mais difícil, né? Uhum. Não é como agora, né? Agora já tem o nosso dinheirinho, aposentado, tem. Naquela época eu criei meus filhos trabalhando na cidade. Eu não parava. A senhora fazia o quê? Fazia, lavava roupa e passava roupa. Esse é meu serviço. A senhora ainda fala língua terena? Já tô falando. É? Eu falo direto. É? Às vezes quando eu precisar, eu falo português para o meu filho, né? Eu falo para meus netos. Os seus filhos estão passando terena para os seus netos? Ou a senhora acha que a língua acaba sendo esquecida? O que a senhora acha? Não acabou não. Eu até que o bisneto ela está aprendendo de mim. Tem outra aqui, bisneto. Isso é muito importante. Muito bem. Obrigado, Nautília, por repartir um pouco de sabedoria com a gente. Hã? É nos anciões que está guardada toda essa essência de uma cultura
E a língua é, sem dúvida nenhuma, a identidade básica para que uma cultura não se perca. Quando se perde a língua, se perde a cultura. Uma das expressões culturais que são mais marcantes da cultura terena, como a gente viu lá no próprio Centro Cultural, é o artesanato. A gente veio conhecer aqui na Aldeia Moreira um artesão que trabalha com madeira, faz uns bichinhos de madeira. Tudo bem, gente? Tudo jóia? Buenas! E aí, como é que estamos? Você é o famoso Anderson? Isso, nós mesmo. Tranquilo? Tranquilo. Tudo jóia? Tudo jóia. Tudo jóia. Ah, cara terena mesmo, hein? Dá pra ver mesmo. Mano, que tamanduá lindo, cara. Deixa eu ver. Cara, que show tá isso aqui. Muito legal, meu. Muito legal mesmo. Isso aqui saiu daqui. De uma madeira, quer dizer, uma tábua, claro, mas... Tá. Uma tábua dessa, né? Que madeira é essa? É cedro. É cedro? Cedro. Muito bom. Ah, esses jacarés eu já vi, esse estilo aqui já vi. Você... A tua especialidade é madeira? Isso, só é madeira. Tá. Quem é o teu cliente? O cliente daqui são de Campo Grande, de Bonito, daqui de Aquidauana. Mas são o quê? Lojas? São lojas, né? Que revendem Isso, que revende, né? Entendi. Eles compram por atacado, sabe? Entendi. Com quantidade alta, 50 bichos de cada. O que acontece quando o teu trabalho for completo é que você vai conseguir trazer uma rentabilidade melhor para ele. Porque se o cliente vier direto aqui, ele consegue vender por uma peça por um valor melhor, né? Verdade. Os terena sempre tiveram habilidade com madeira, é isso? Não? Sempre tiver. E cerâmica também. Cerâmica também. Mais é cerâmica. A cerâmica você bate o olho e você sabe que é terena, né? Na hora, né? Muito legal. Que peça linda, cara. Muito bacana. Bacana. Agora eu quero ver como é que você produz ela. Tá, aí o acabamento final que você pinta? Aí a gente pinta, lixa e pinta. Tá. Tá. Essa aqui tá acabada já, tá né? acabadinha. Tá. E aí você faz o quê? Uma verniz? Isso, a gente pinta ela, inverniza, sabe? Fica bem bonitinha, né? Aham. E vai pra prateleira. Vai pra prateleira. Legal. Esse artesanato vai pra onde? O senhor vende pra onde? Quando tem a oportunidade, a gente vende aqui mesmo. Aqui dentro da comunidade mesmo. Verdade. O pessoal vem aqui visitar hoje já, Denis? Cadê o Denis? Oi, sim. O pessoal já vem, isso fica aí do lado do Adriano, eles já vêm hoje visitar a comunidade hoje em dia? Então, hoje Gente de fora é bem-vinda hoje, não? Sim, hoje a comunidade terena é bem recepcionista, né? Em relação a... Existe uma demanda, mas não existe um produto formatado em relação ao turismo. Não, a isso, sim, né? mas as pessoas, por exemplo, eu venho até aqui, venho para Miranda e quero visitar a Aldeia Moreira. Eu posso fazer isso? Temos que passar para a nossa liderança, né? Não é assim, Não, vou lá. não. Não, é importante dizer, porque aí alguém aparece aqui e fala, Não. acha, porque é demarcado, vocês vão ver que o jeito como a gente entrou, tinha, enfim, é terra demarcada indígena, então assim, não é para ir chegando ainda. O senhor conhece todas essas sementes aqui? Eu conheço. Essa o que é? Esse daqui é um mostarda de sabãozinho aqui na estrada. Tá. Ela deu uma árvore bem grande. Essa aqui? Esse daí é bananeira. E esses aqui? Esse daí é feijão. Parece feijão mesmo. Feijão. Mas é aquele feijão branco, não? É. É o feijão branco mesmo? Daqueles desse nome ali. Ah, tá. Esse aqui é o falso ou o verdadeiro pau-brasil, esse aqui? Não, tudo é verdadeiro. Esse é o verdadeiro pau-brasil aqui, tá.
A arte terena sofre também modificações. Todos os nossos povos, né, neotropicais aqui, eles têm uma habilidade muito grande com o barro, né, e transformar o barro em cerâmica, na verdade. Adão é terena, mas o Adão, ele também teve que se adaptar à questão da demanda, né, do que as pessoas procuram. Mas Adão, que aliás tem uma frase muito boa, é Adão... Artesão, o melhor da região. Adão é terena, só que ele adaptou a sua arte, seu conhecimento, para aquilo que o mercado está procurando. Quando você vem aqui a Bonito, ao Pantanal, você passa nesses restaurantes, nesses postos de gasolina muito grandes, que tem diversas obras, enfim, de cerâmica com madeira. Provavelmente você está adquirindo uma obra do Adão. Então ele tem uma produção tem um esquema de produção aqui, certo? E muito interessante que ele usa materiais absolutamente reciclados. Não só no barro, né? Que são telhas, aliás, são tijolos, né? Aqueles tijolos de barro que são descartados porque estão quebrados, então acabam sendo descartados pela... como chama? Olaria, né? Que faz isso aqui, né? Como também a madeira que cai, começa um processo de decomposição, ele recupera essa madeira, uma madeira boa, e transforma isso na arte que ele vende. O Adão é exemplo de um cara que vive exclusivamente da sua arte, o que é raro no Brasil. Você transforma novamente, né, o tijolo, né, de barro em pó, certo? Certo. Vou te mostrar agora como funciona. Como funciona. Legal essa questão do reciclado, viu? É muito bacana tudo ser reciclado. Aqui. A gente não agride a natureza, nada disso. A sua família toda está envolvida nesse processo? Toda. E a gente, assim, né? Além de estar envolvida, nós ainda temos 5 pessoas que trabalham diretamente com a gente. E a gente já produz algum empregozinho. Aí ele vai ficar assim, tá no pó aqui. Desse jeito. Aí eu vou pegar uma água. Tá. Aí. Vai colocando a água até ela se transformar numa massa que a gente vai Moldar. Uhum. Fiz uma peça, um pedaço de argila pequena só para vocês saberem como é que é feito. Sim, só um exemplo para a gente entender o processo. Muito mais, isso. Já faz em série, né? Isso. Quem é que molda? É sempre você, não? Eu mesmo. Uhum. Você que molda todas as peças. Tudo, isso. Quer dizer, a arte é sua, na verdade. Isso, né? exatamente. Aí depois tem a pintura que já as meninas fazem, é isso? Uhum. Isso mesmo. Aí aqui já tá. Beleza. Ah, tá. Não, e é sólido, é forte. Sim. Tem que estar sequinho assim, né? Não pode estar muito molhado. Não. Aí daqui já mesmo. Aí que nós quando nós atendemos o pessoal para fora, né? Então a gente tem que ter produção. E ter produção tem que ficar esperto, né? Porque senão a gente não consegue atender. Sim. Aí. Você chega a produzir quantas peças diárias? Você tem ideia? Acho que na faixa de 200 desse por dia. Por dia. Tá. Pegado, né? Pegado. É isso aí. O corpinho do arara já foi feito. Tá. Esse é o básico, certo? Aí eu vou colocar a parte do bico na parte de baixo. Uhum. Aí vem a parte de cima. Aí, já tomou. Nossa, é rapidinho. Entendeu? É rapidinho. Isso, aí daqui eu faço as 2 asinhas, né? Tem que ter muita prática, né? Quais são os bichos que normalmente você faz? Os do Pantanal aqui. Aves, principalmente? Aves pantaneiras, isso. Principalmente da nossa região, que é o que mais vende. Tuiuiu, arara, tucano, arara azul, papagaio. Canindé. Tá. Aí, já tá pronto. Nossa, é muita prática, mano. É muita prática. É muita prática. Depois de moldadas e secas, as peças são levadas ao forno e depois de 12 horas queimando, estão prontas para serem pintadas, uma a uma.
aproveitando a própria dinâmica, né? O design, né? Dos troncos que você recupera, né? Isso fica eternizado na casa de uma pessoa. Vimos o impacto que sofre uma aldeia pela proximidade com o centro de uma cidade. Agora vamos conhecer outra realidade. A aldeia Mãe Terra está distante 15 quilômetros da cidade de Miranda. E isso já faz uma baita diferença. Fomos recebidos pelo líder da aldeia, João, que vai nos mostrar um pouco sobre os fármacos e as plantas que a floresta provê. Caninha de macaco. Como chama? Caninha de macaco. Caninha de macaco. Esse aqui para limpar a bexiga. E como que prepara? É a folha? Não, a raiz. Ah, a raiz dela. Batata. Isso aqui é plantado, não? Não, ela nasce. Já nasce assim aqui? Ela nasce nativa. Aqui ela tem muito. Entendi. Isso aqui para fazer banho. Isso parece uma urtiga. É. É urtiga? A raiz dela serve para banho. É da urtiga? É ortiga. É mesmo? Nossa, em casa, quando aparece, o pessoal arranca fora. Essa aqui é bom para banho. É bom pro banho? O que usa dela pro banho? É a raiz. Tira a raiz, Tira, ferve, faz o banho dela para tirar as dores musculares. tira a dor muscular, é isso? Esse aqui é o timbó. É Ah. um antibiótico para qualquer ferida braba, né? Criou ferida na perna, se cortou, se não cicatrizou, rapa esse pelinho fininho aqui e coloca como pó secante. Isso me interessa. Ó, Essa aí aqui ó, como é que faz? rapa com unha mesmo, isso aí. E Coloca aí. como é que eu faço aqui? Só põe direto? Só põe direto até aqui, esse aqui. Isso é bom quando a ferida tá aberta, não é isso? Quando tá aberto. Isso é um cicatrizante. Cicatrizante. Como é que esses caras descobriram tudo isso, né? Não. O conhecimento tradicional da cultura terena tem de ser respeitado e trazer benefícios a este povo que busca apenas o reconhecimento e a dignidade. Esse é o feijão aquele feijão de corda? Sim, aquele Que estavam o pessoal debulhando, né? Se fizer o carreteiro aqui, assim, o que você acha? Você acha que dá certo algo assim? Aí vai ficar bonito, hein? Eu vou fazer isso, presta atenção. Ó, aqui, ó, aprende. Aqui, ó, entendeu? Beleza, vou o milho ainda, junto, assim. Aí, deixa eu fazer uma pergunta. Vai rolar mais alguma coisa hoje, só pra saber? Sim. Sim. Vai. Dança. Dança também? Dos homens e das mulheres. É mesmo? Das mulheres e dos guerreiros. Acabaram de chegar, inclusive. É, já estão aí? Já tá lá no campo lá, ó. Nossa, Faz mano. parte da nossa cultura. Que legal. Sempre que a gente recebe alguma visita, alguma pessoa especial dentro da nossa comunidade, o povo terena recebe com a comida típica, com as danças, né? Dando aí as boas-vindas aos nossos parentes purutuias, que a gente fala, os não indígenas, né? E a gente vai dar as boas-vindas, Richard, a você com dança, tá? E fique à vontade de saborear a nossa comida típica, o carijó, tá? O arroz com, a gente chama aqui feijão verde, vocês... Feijão de corda, né? O milho e o nosso famoso ri-ri. Bom, agora encerramento aqui para, se você gostou, vou pedir, acho que você não tem como não negar algo assim, dá um like por esse programa. Se você não é inscrito, inscreva-se. Obrigado por seguir aqui as nossas redes sociais. A gente está na TV Cultura e está sempre reprisando aqui no YouTube esses nossos programas Brasil Biomas, do qual nós temos muito orgulho. Beleza? Tamo junto e tem mais alguns recadinhos aí, enfim, na descrição do vídeo e também um videozinho para terminar essa história toda aqui. Valeu e vamos acompanhar a dança. Tamo junto.
caras são bons. 110 quilos aqui! Uma das grandes dificuldades de viajar aqui pelo nosso Brasil, pelo nosso país, é você saber em quem confiar. Que guias te levam para uma experiência diferenciada? Tantas experiências diferenciadas que ficam escondidas. Não estou falando daquelas de prateleira que as grandes agências vendem e que são massificadas. Eu estou falando de experiências. Essas experiências você encontra aqui no aplicativo I Love Nature. E também conclamo vocês que são guias para que entrem em contato com a gente, para que a gente coloque a sua experiência única à disposição dos nossos internautas. Vem, tamo junto, I Love Nature.